A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Eu quero falar para vocês que Deus fala. Quero contar um pouco das experiências que eu já tive com Deus, mas só vai entender, meus irmãos, quem for espiritual. O crente carnal, ele não vai entender o que eu vou falar. Para o mundo parece fanatismo. Vai dizer que eu sou fanática, vai dizer que eu não vejo, vai dizer que eu sou doida. Que nem vocês já conhecem, né, meus irmãos? Que o evangelho para o mundo é loucura. Vocês sabem disso. Então, meus irmãos, eu já tive experiência com Deus. Experiência muito linda. Eu já estive no meu quarto ajoelhada orando. E de repente eu entro numa visão espiritual. E no momento eu já estou lá no muro. Eu estou no meu quarto, mas só que na visão espiritual, o meu espírito está lá no muro. Eu estou olhando para o céu e vendo as estrelas brilhando, a coisa mais linda. E eu fico ali olhando para o céu, olhando aquela coisa maravilhosa, meus irmãos. Muitas vezes também, meus irmãos, eu estou no meu quarto, ajoelhada, orando. De repente, entro numa visão espiritual e quando eu penso que não, já estou em pé na porta da cozinha, olhando para o céu e vendo a lua brilhando, vendo o céu, aquela coisa mais linda, meus irmãos. Já cheguei a estar orando, meus irmãos, e entrar numa visão espiritual e ver a Nova Jerusalém, ver a Cidade Santa. Uma cidade muito linda, muito maravilhosa, meus irmãos. Uma cidade que eu sou apaixonada por ela, meus irmãos. Que eu vivo na luta, buscando, orando, jejuando, me consagrando para que eu possa entrar nesta cidade, meus irmãos. Porque sem santidade jamais o cristão poderá entrar nesta cidade. E é linda essa cidade. Você que nunca viu, você comece a buscar, você comece a pedir ao Senhor Jesus, a se consagrar, para que o Senhor Jesus venha lhe levar a ter essa experiência com o Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que Deus fala. Ele fala da forma que eu estou falando, porque Ele fala comigo. Ele é testemunha. Ele é testemunha que eu não estou mentindo. Muitas vezes eu estou no meu quarto e eu escuto a voz dele da forma que eu estou falando. Teve uma vez que eu estava passando uma luta muito grande, estava desesperada e eu fui para o meu quarto e eu comecei a clamar, pedir ao Senhor Jesus, falando para Ele que eu não estava aguentando mais aquela luta, o que era que eu ia fazer, pedindo ajuda a Ele. E de repente, meus irmãos, o Espírito Santo falou dentro do meu quarto, como se fosse não, é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele falou, lute. Então, ele falou no meu quarto e ele trouxe aquela paz para o meu coração. Então, ele falou que se eu lutasse, eu ia sair daquela situação, porque não era eu que estava guerreando. O Senhor Jesus estava na frente daquela luta, daquela batalha. Então, aquilo me veio um ânimo, meus irmãos. Me veio um ânimo muito grande. E eu comecei a agradecer ao Senhor Jesus. E eu continuei a buscar o Senhor Jesus com fé. E eu venci aquela luta. Porque o Espírito Santo, ele me deu força para que eu viesse vencer. Muitas vezes eu estou orando no meu quarto, eu estou intercedendo pelas pessoas, porque eu sou intercessora. Toda madrugada eu estou orando pelas pessoas, apresentando as pessoas. E o Senhor Jesus me mostra, fala comigo, fala. Tanto me mostra em visão as pessoas que estão precisando de oração, alguma coisa que vai acontecer com aquelas pessoas para que eu entre em batalha, em oração, repreendendo as forças do mal para que não venha acontecer nada com aquela pessoa. Teve esses dias mesmo, meus irmãos, eu estava orando pela minha família, estava intercedendo, eu estava no momento de intercessão e eu estava intercedendo pelo a minha família. E de repente, meus irmãos, eu entrei numa visão espiritual e eu vi um homem esfaqueando o meu filho. O meu filho, o nome dele é Keké, estava esfaqueando ele. E de repente eu voltei daquela visão e eu comecei, meus irmãos, a repreender as forças do mal. Eu comecei a dar ordem, Satanás. Você que está tramando contra a vida do meu filho, eu lhe dou uma ordem agora em nome de Jesus. Bata a retirada. Largue
os passos do meu filho, e você não vai ter autoridade de tocar no meu filho, porque o meu filho foi comprado pelo sangue de Jesus. E quando eu comecei daquela ordem, meus irmãos, quando eu comecei a orar, interceder, repreendendo com autoridade, meu pai, meus irmãos, no nome de Jesus, me veio um arrepio tão grande, meus irmãos, aquele arrepio me arrepiava de uma forma. Agora mesmo, meus irmãos, eu tô falando e eu tô me arrepiando todinha, meus irmãos. Então, meus irmãos, isso é batalha espiritual. Algo às vezes vai acontecer com as pessoas, mas quando você é uma intercessora fiel ao Senhor Jesus, quando você está intercedendo, o Senhor Jesus mostra o que é que vai acontecer com as pessoas, para que a pessoa, aquele intercessor venha entrar em batalha contra as forças do mal. E muitas vezes o Senhor Jesus, ele fala comigo. Ele fala comigo. Essa madrugada mesmo, eu estava orando, eu estava intercedendo, que eu gosto de interceder, é algo precioso, foi o Senhor Jesus que me deu. Eu amo orar pelas madrugadas, enquanto as pessoas estão dormindo, estão ali sossegadas, eu estou guerreando, eu estou batalhando, eu estou lutando pelas pessoas, e não só é pela minha família, é pelo mundo inteiro, pelos drogados, viciados, as lésbicas, os mendigos de rua, os andarilhos, as pessoas que estão nos presídios, que estão em hospital, as causas perdidas, aquelas mães que estão sofrendo a perca dos seus filhos, mãe que ainda tem esperança de resgatar os seus filhos, orando pelas pessoas que estão nas ruas, que não têm o que comer, intercedendo pelo nosso Brasil, intercedendo pela minha cidade, orando por todas as causas, pelos meus inimigos que me perseguem, apresentando todas as causas ao Senhor Jesus. Enquanto as pessoas do mundo estão dormindo, eu estou batalhando e orando por essas vidas, pedindo ao Senhor Jesus misericórdia e compaixão por essas vidas, para que o Senhor Jesus venha abrir o entendimento, venha abrir os olhos delas, para que elas venham conhecer o Senhor Jesus, para que eles venham se render ao Senhor Jesus e venham ter o direito de morar nesta linda cidade que eu estou falando para vocês, que eu tive visão e vi essa cidade. Então, meus irmãos, vocês que nunca tiveram essa experiência, vocês busquem, vocês clamem. Talvez que ainda vocês não estejam preparados para receber essas visões, para ouvir a voz do Senhor Jesus. Mas clame mais, ore mais, busque mais, se consagre mais, que Deus vai levar vocês a ver essas visões, a ouvir a voz do Senhor Jesus da forma que eu ouço e da forma que muitas pessoas espiritual ouvem. Tá certo, meus irmãos? Que o Senhor Jesus venha abençoar vocês. Eu estava orando essa madrugada, intercedendo, como eu ia dizendo, pelas pessoas, e nesse momento eu estava intercedendo pela minha família, e no momento Deus falou comigo e falou, como foi assim, Clébio tem que estar envolvido na obra. Ele falou, o Senhor Jesus falou como que eu esteja aqui. Clébio é um filho meu. Ele falou, Clébio tem que estar envolvido na obra do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Deus fala, Ele é verdadeiro, Ele é muito precioso. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a vocês, que o Senhor Jesus venha abençoar, em nome de Jesus, os meus inscritos, as pessoas que assistem os meus vídeos, as pessoas que vai assistir. Eu também oro, meus irmãos, e apresento aquelas pessoas que os meus inscritos têm pedido oração. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.